Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Eu sou o Pedro Melo, você já me conhece. Nesses dois episódios eu vou ler Fernando Pessoa. Faz tempo que não leio Fernando Pessoa aqui no canal. Fernando Pessoa, um dos maiores poetas de língua portuguesa de todos os tempos e provavelmente o grande poeta do século XX, não só de Portugal, como de todo o mundo ocidental. Mas isso não é ufanismo, não. É verdade. Fernando Pessoa foi um poeta completo, extraordinário. Caberia aqui falar muito dele, a questão dos heterônimos. Mas não vamos nos alongar, porque afinal de contas isso aqui não tem pretensões didáticas. Vou ler dois poemas nesses dois episódios. Hoje, a Ascensão de Vasco da Gama, e amanhã, o antológico Mar Português. Os dois estão na sequência. Eles fazem parte do livro Mensagem, que é o único livro que Fernando Pessoa publicou em vida. Foi publicado em 1934, o ano anterior à sua morte. Fernando Pessoa viveu pouco, relativamente pouco, morreu jovem. Nasceu em 1888, morreu em 1935. Embora tenha vivido pouco, a sua poesia é de grande estatura. Ele que disse uma vez que o padre Antônio Vieira era o imperador da língua portuguesa, acho que podemos dizer que o imperador da língua portuguesa é Fernando Pessoa. Mensagem é um livro em que o poeta revisita o passado heróico de Portugal. É um livro em que Pessoa dialoga com a história, apesar de ser de uma forma mitológica. Nós temos vários símbolos, o mito de Dom Sebastião, a era das grandes navegações. Então ele fala de grandes figuras como Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, o infante Dom Henrique. Então é um livro profundo para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a obra de Fernando Pessoa. Vale a pena lê-lo. É um livro relativamente curto, como eu disse, são apenas 44 poemas. Estão divididos em três partes: nascimento, né, realização e morte, podemos dizer, nessas três etapas do Império Português. O segundo, que é da onde nós extraímos a Ascensão de Vasco da Gama, é intitulada Mar Português. Então vamos ler aí a Ascensão de Vasco da Gama. Após a leitura eu quero fazer alguns breves comentários. Os deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se acende ao céu surge um silêncio, e vai da névoa onde andam os véus, primeiro um movimento e depois um assombro. Ladeiam no oldurar os medos, ombro a ombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela, e a flauta cai-lhe, e em êxtase vê, à luz de mil trovões, o céu abrir o abismo, a alma do argonauta. Grande Fernando Pessoa. Ele chama neste poema Vasco da Gama de argonauta. Bom, Vasco da Gama não é apenas o time de futebol do Rio de Janeiro, né, gente? Vasco da Gama foi o grande navegador português, personagem principal, protagonista do épico Os Lusíadas de Camões, publicado em 1572. Vasco da Gama fez a grande viagem saindo de Portugal até a Índia, contornando a costa africana. Então foi um dos grandes navegadores, junto com Pedro Álvares Cabral, Gil Eanes, Fernão de Magalhães. Então o Vasco da Gama faz parte aí dessa história grandiosa, heróica de Portugal. E neste poema o Pessoa o chama de argonauta. E aqui Pessoa, é claro, faz uma referência à mitologia grega. Inclusive, para quem gosta de mitologia, eu recomendo um filme que vai ajudar você a entender este poema, que é Jasão
e os Argonautas. É um filme da década de 60. É um grande filme. Ele tem uma cena antológica do Jazão lutando contra os esqueletos. É um filme de 1963, baseado no mito de Jazão e dos Argonautas. E os Argonautas, né, eram marinheiros, o navio chamava Argos, e eles viajaram rumo à mítica Cólquida. Então eles tinham que ir até Cólquida para buscar o velocino de ouro, que era uma lã feita de ouro. Pois é, os mitos gregos são muito interessantes, mas esse é assunto para outro dia. Então, assista esse filme, O Jazão e os Argonautas, de 1963. Então, quando Fernando Pessoa chama Vasco da Gama de Argonauta, então ele está se referindo a esse mito por Vasco, porque Vasco da Gama, afinal, foi um grande navegador e a sua viagem tem assim um certo sabor de mito, porque ele foi o primeiro a fazer essa viagem. Agora pense naquela época, né? Sem comentários, né? Bom, a gente faz comentários, mas é impressionante você pensar. Hoje, para qualquer lugar que você vai, você tem GPS e ele se orientou apenas pelas estrelas e não se perdeu. Pois é, uma grande história. Se você gostou do nosso canal, gostou da leitura desse poema de Fernando Pessoa, comente, curta, inscreva-se, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.